Bem, então, como eu dizia, nós temos um programa e que, diferente da disciplina obrigatória, que é uma disciplina inicial, muito mais de transmissão de conteúdo, de informação, nessa nossa disciplina eu indico a vocês algumas leituras iniciais para as matérias. Eu sei que não tem como obrigar todo mundo a ler, e não é o objetivo, mas eu justifico isso pelo seguinte: eu pretendo dar esse curso para vocês de uma maneira que me parece a maneira olhando para frente do tema probatório. E hoje em dia, pelo menos eu não consigo compreender ou estudar o tema da prova com uma visão exclusivamente de direito probatório. Normalmente os cursos de prova são cursos que analisam as regras legais sobre prova. O artigo tal do código diz que podem arrolar 8 testemunhas. O artigo Y do código estabelece que se você for juntar um documento em língua estrangeira, o documento precisa ser traduzido. O artigo Z do código prevê que o perito tem 10 dias para apresentar o laudo, né? Isto é direito probatório. Nós não conseguimos resolver os problemas da prova satisfatoriamente se nós não tivermos hoje uma abertura interdisciplinar. Se nós não tivermos aportes e não tivermos conhecimento, eu não vou resolver um problema de prova testemunhal sabendo que são 8 testemunhas por fato ou se são 8 testemunhas por crime. Eu vou precisar entender o que nas últimas décadas a psicologia cognitiva e seu reflexo na psicologia do testemunho indicam como sendo o funcionamento ou os estudos, segundo o estado da arte atual, o estudo da memória humana. Eu não vou conseguir ler o artigo 226 do Código de Processo Penal e falar, bom, basta que eu aplique o artigo, e o artigo diz que se eu indicar as pessoas a serem reconhecidas, eu coloco ela ao lado de outras semelhantes, se possível. Não pode ser se possível. Estudos empíricos mostram o alto grau de sugestionabilidade do reconhecimento pessoal quando as pessoas não têm características semelhantes. Mostram problemas de reconhecimento pessoal quando esse reconhecimento para usar a expressão como a doutrina usa, embora não seja muito feliz, um reconhecimento interracial. A pessoa tem que reconhecer uma pessoa de uma raça que não é a sua. E por aí vai. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça também, entendendo com base em outros conceitos, como problemas relacionados a racismo estrutural, a pré-conceitos, disse, olha, eu não posso justificar uma busca pessoal somente por causa da cor da pele do indivíduo e falar que ele está em atitude suspeita. Eu não posso crer que se alguém é encontrado na rua com uma pequena quantidade de droga, o policial vira e pergunta, você tem mais droga na sua casa? Tenho sim, claro, vamos até minha casa que eu vou levar você lá e vou mostrar onde é que eu tenho mais droga. E que daí ele espontaneamente franqueia o acesso à residência. Nada disso está no código. Então, eu digo isso porque a ideia de nós colocarmos alguns textos de leitura facultativa, na matéria de reconhecimento pessoal, nós temos um podcast, mais fácil talvez até do que ler, porque dá para ir ouvir no caminho, etc., é que vocês adquiram esses conhecimentos, porque o conteúdo ou o tempo da disciplina que a gente tem, isto é relativamente novo, ele é um tempo de aula pensado para que nós possamos dar os conceitos legais sobre a prova. É claro que, em certa medida, vocês precisam desses conceitos, mas os grandes problemas, as grandes discussões, não estão em aplicar o artigo de lei no que o artigo de lei disciplina. As grandes discussões estão em como valorar a prova, a partir de uma visão epistêmica, a partir de uma visão de psicologia cognitiva. Nas provas digitais, por exemplo, quando o Superior Tribunal de Justiça muda a sua posição sobre cadeia de custódia da prova digital e falou, olha, a prova digital sem a cadeia de custódia, sem que eu tenha um documento, uma cópia
completa, autêntica, porque feita com código hash, isso não pode ser admissível como prova, porque ela, pela natureza dela, ela é altamente imutável, passível de alterações, mesmo involuntária com o uso. Ele não faz isso porque mudou o artigo do código que trata da cadeia de custódia. Então, a ideia de colocar alguns textos e trazer alguns desses julgados emblemáticos, eu te ver na próxima aula, nós temos acho que interrogatório e confissão, ou não, a próxima é tema de perícia. Mas o STJ acabou agora, no dia 2 de julho, a proferir um voto curioso, dando uma interpretação ao artigo 197 do Código. Então, vocês poderiam dizer, bom, mas não mudou nada, o artigo 197 está lá desde 1941. Bom, é verdade, mas acontece que em 1941 eu li o artigo só preocupando com os conhecimentos jurídicos que eu tinha sobre o que era confissão, né? E hoje, questões distintas levam a uma reinterpretação desse artigo. Desde o fato da confissão ter que ser feita num ambiente oficializado, quando ela é extrajudicial, e não dar valor a uma confissão, ele confessou na rua, na hora da abordagem, etc. Então, os textos que nós selecionamos para vocês, né, e a preocupação não é, e se alguém tiver a preocupação, que seria legítima, não é, mas vai cair na prova tudo aquilo que está nos textos, mesmo que tenha uma coisa no texto que o professor não tenha dado em sala de aula, não é esse o objetivo. Minhas provas não têm pegadinhas, etc. Mas o objetivo é que vocês possam, num período menor de tempo, né, ter esses conhecimentos. Tá bom? Alguma dúvida? Eu gostaria também de apresentar para vocês a Luísa Guimarães. A Luísa vai fazer a monitoria, me orientando, está no PAI, e vai fazer a monitoria da disciplina junto conosco, tá bom? Dito isso, nessa primeira aula, eu retomo um pouco alguns conceitos que talvez a gente tenha já tido, quem foi meu aluno na disciplina obrigatória, na parte de teoria geral da prova, mas com um olhar diferente, porque na teoria geral da prova era um olhar muito mais de teoria geral. E hoje é mais procurando aplicar esses conceitos, um pouco do que eu já falei para vocês no começo, em relação aos meios de prova, né? E, portanto, e para essa leitura interdisciplinar dos meios de prova, e eu sempre, quando falo de prova, de relacionamento de prova entre verdade, eu digo que ninguém é dono da verdade no tema da verdade, né? Ele é um tema multimilenar da filosofia, ele é um tema que envolve diversas concepções filosóficas. Então, o que é preciso é que nós adotemos um ponto de partida e sejamos coerentes com esse ponto de partida. E, preferencialmente, que esse ponto de partida, para a nossa finalidade, que não é uma epistemologia pura, não é pura teoria do conhecimento, mas é aplicar a teoria do conhecimento ao campo jurídico, mais especificamente, no nosso caso, ao processo penal, né? É termos uma construção da prova penal que nos auxilie naquilo que, na minha visão, o processo penal deve ser, né? Infelizmente, o abolicionismo penal me parece um jogo de palavras, né? Sempre haverá na sociedade infrações ou lesões à lei de baixa gravidade, de média gravidade e de maior gravidade. Essas lesões de maior gravidade, naturalmente, até por imperativo de justiça, deverão sofrer as sanções ou as consequências mais graves. E, portanto, eu tenho níveis de punições distintos. Se é assim, se um dia eu quiser dizer, não, vamos acabar com o direito penal, mas vamos chamar essa disciplina da punição mais elevada que nós temos no nosso ordenamento jurídico, de direito sancionatório, de direito punitivo, de direito qualquer coisa, tudo bem, mas nós nunca vamos conseguir eliminar que nós vamos ter a necessidade de certas sanções graves que incidam severamente sobre direitos fundamentais do indivíduo,
como consequência de certas atitudes praticadas por esse indivíduo. E para isso nós precisamos de um instrumento que é o processo penal, no nosso caso. Instrumento esse que prevê uma série de garantias que devem ser respeitadas para inocentes ou para culpados, para legitimar aquele resultado final. E esse instrumento que tem que ser respeitado, com juiz natural, contraditório, ampla defesa, publicidade, motivação, etc., etc., ele é necessário, mas não é suficiente para uma decisão justa. Usando uma dicotomia bastante comum para nós do mundo do direito, eu tenho também que resolver questões de fato e questões de direito para a aplicação da norma. Não é tão fácil fazer essa separação, há uma certa circularidade, porque os fatos são um contínuo infinito, a natureza, os fatos estão acontecendo. Então, o juízo de fato não é um puro juízo de fato, porque eu vou selecionar dos acontecimentos da natureza aqueles que encontram uma certa subsunção a uma norma. Portanto, o teor da norma, o conteúdo da norma, né, define quais fatos da natureza eu vou selecionar para a incidência daquela norma e liberar a consequência jurídica que a norma prevê. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ah, mas estava ventando na hora que matou. Bom, estava ventando, não tem como eu tirar o vento. Mas para a norma penal, estar ventando ou não é relevante. Agora, para a norma penal, se eu fiquei de tocar e aí dei um tiro pelas costas, o tiro pelas costas quando eu estava de tocar é relevante, porque a norma penal também prevê uma qualificadora do recurso que impossibilitou ou impediu a defesa, dificultou a defesa da vítima. Então, eu tenho também que ter um correto juízo hermenêutico, isto é, o texto da lei não é a norma, eu tenho que interpretar o texto da lei e extrair a norma, o sentido da norma a partir do texto da lei, e fazer uma correta subsunção daquele texto da lei àqueles fatos. Aqueles fatos, quais fatos? Os fatos que restarem provados. Nós falamos que no processo nós trabalhamos com fatos, mas nós não trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com enunciados fáticos. É um fato que agora eu estou dando aula para vocês por vídeo. Isso é um fato. Fato não é verdadeiro ou falso, ele está ocorrendo ou não está ocorrendo. Agora, se amanhã um colega falar, poxa, eu não consegui ir na aula do professor Badaró, você foi, você me empresta suas anotações, que sala de aula que é? E vocês falarem, olha, não sei nem a sala de aula, porque no primeiro dia ele mandou um e-mail antes dizendo que a aula ia ser por vídeo e a gente não fez a aula em sala de aula e não precisa nem anotar porque ele deixou gravado. Este é um enunciado verdadeiro. Se alguém disser, não, ontem a aula do professor Badaró foi na sala, nem sei qual é a sala que vai ser a nossa aula, qual que é? A Luísa me disse até ontem, esqueci. Arouche Rendon, professor. Não consegui ouvir, Luísa. Tá me ouvindo agora? Agora sim. É Arouche Rendon. Arouche Rendon. Este enunciado será falso, não verdadeiro. Não o fato. O fato é que eu não dei aula lá, o fato é que eu dei aula aqui. Esse é o fato. E para isso, o legislador escolheu, né, trabalharmos com provas. Foi sempre assim? Não. Se vocês lembrarem lá dos estudos muito iniciais de teoria geral do processo, lembram-se lá do sistema de valoração das ordalhas, dos juízos de Deus? Teve uma época, por influência germânica, que se eu queria saber se alguém era inocente ou culpado, eu enfiava o braço dele num azeite fervendo, tirava o braço e se sarasse ele era culpado, se não sarasse, ele era inocente, se não sarasse ele era culpado. Porque o fulano tinha que caminhar sob a brasa para ver se queimava o pé ou não queimava o pé para descobrir se ele era culpado ou se ele era inocente. Né? Quem leu Pantagruel, do Rabelais, ele tinha um juiz lá que decidia as causas, um dia ele erra, é julgado, é processado. E aí ele fala, olha, eu não sei o que aconteceu, faz 40 anos que eu julgo do mesmo jeito, nunca tive uma decisão reformada pelo tribunal, essa decisão agora foi reformada. Ele fala assim, os dados nunca me traíram, eu sempre joguei os dados para decidir a causa e sempre deu certo.
Aí ele ainda fala assim, é que agora eu devo estar ficando velho, minha vista deve estar cansada, eu não devo ter visto direitinho as bolinhas do dado, como é que cada uma delas caiu. Né? Obviamente, se nós pensarmos nesses sistemas, isso não vai legitimar o resultado final do processo. A pessoa vai ser condenada pela sorte ou pelo azar, por acreditar misticamente que Deus vai resolver o processo através de uma intervenção divina, fazendo o braço sarar, fazendo o pé queimar, e assim por diante. Então, nós optamos por um sistema, e que me parece o correto, de que eu tenho que tentar, na melhor maneira possível, reconstruir os fatos como eles se passaram, para verificar se aquele enunciado que o Ministério Público fez ou que o querelante fez, ele é verdadeiro, isto é, corresponde aos fatos como se passaram, ou ele é falso. Se ele for verdadeiro, condeno. Se ele não for verdadeiro, absolvo. E existe aí uma coluna do meio, um empate. O juiz ficou na dúvida. Por uma escolha política, está lá na Constituição, indúbio pro réu, na dúvida, eu devo absolver. Então, nós precisamos ter um sistema, né, de reconstrução histórica dos fatos. Isso não é algo exclusivo da ciência do direito ou do processo. Em várias situações da nossa vida, nós temos que trabalhar com verificação, né, da veracidade ou não de certos enunciados. E, às vezes, para certos setores da vida, o que importa realmente é convencer o público. Se eu for um publicitário contratado por uma empresa de carros elétricos e que o meu objetivo seja fazer uma propaganda para vender carros elétricos, o que eu estou interessado não é se efetivamente o carro elétrico é melhor que o carro a combustão, mas é convencer as pessoas que vão ver a minha publicidade que o carro elétrico é melhor que o carro a combustão. Então, o meu objetivo aqui é persuadir o meu consumidor. Se eu sou um político, eu vou dizer que o outro é ladrão, que o outro faz rachadinha, o outro vai dizer que eu sou negacionista, terraplanista, etc. E o meu objetivo não é trabalhar com a verdade, pelo menos o meu objetivo imediato. Meu objetivo imediato é conseguir os votos. Só que me parece que se nós trabalhamos no processo, estas concepções subjetivistas de que o que importa é convencer o auditório, é capturar psiquicamente o juiz e assim por diante, não resolvem o nosso problema. Até porque se eu sou um juiz e eu tenho que decidir o triplex ou o sítio era do Lula ou não era do Lula, e se o único critério for o meu convencimento subjetivo, há uma grande chance desse convencimento subjetivo meu ser influenciado fortemente por aspectos ideológicos. Se eu gosto desse candidato, eu vou dizer, não, é claro que não era dele, isso é uma perseguição, onde já se viu, isso aí são as pessoas querendo condená-lo para impedir que ele possa ser candidato, não há prova de que aquilo é dele, etc. Se eu sou do outro lado, eu vou falar, todo mundo sabe que é dele, olha, ele foi muito mais vezes que o proprietário, e não sei o que e tal, o sítio lá, tinha lá o pedalinho com o nome do neto, e não sei o que, quem que vai pôr o pedalinho no nome do neto? Eu não estou decidindo porque aquilo é verdade ou falso, estou decidindo com base, né, no que me convence ou no que não me convence. Então, quando se busca no processo uma concepção racionalista da prova, e que, obviamente, por isso não quer dizer que ela é infalível, o que nós estamos buscando é a possibilidade que esse juízo de fato, se ele é verdadeiro ou não, que ele possa ser tomado com base em determinados critérios que permitam com que o processo funcione como um instrumento cognitivo, como um instrumento de conhecimento, que nunca vai nos dar um conhecimento absoluto dos fatos, mas uma probabilidade em graus distintos de que aquele enunciado seja verdadeiro. Portanto, nós não estamos trabalhando com certezas absolutas, com certezas matemáticas, lógicas,
mas que esse conhecimento que se aproxima da verdade, ainda que em níveis probabilísticos, possa ser intersubjetivamente controlável. Ele nunca será objetivo 100%. Não existe um score, uma soma de pontinhos. Também já houve um sistema desse. No período da prova tarifada, o legislador achou que ele seria capaz de pré-determinar valores para as provas. Eu já falei para vocês, tem uma expressão que diz testes uno, testes nulo. O que isso significa? Que eu preciso de 2 testemunhas para provar a verdade de um fato. Mas um indício equivale a 2 indícios equivalia a uma testemunha. Então, ou eu tinha 2 testemunhas, ou eu tinha uma testemunha e 2 indícios, ou eu tinha 4 indícios. Isto se os indícios fossem plenos. Se o indício fosse semipleno, eu precisaria de 2 indícios semiplenos para dar um indício pleno. E assim vai. É claro que a gente falando isso hoje, a gente às vezes dá risada. Alguns de vocês aí podem estar sorrindo e falando, mas que besteira. Pera lá. Entre ser condenado por testes uno, testes nulo, porque meu braço sarou quando eu enfiei o braço no azeite quente, o testes uno, testes nulo já era uma grande evolução. Mas aquilo era uma pressuposição do legislador, de que aquilo gerava a verdade, gerava o conhecimento verdadeiro. Por quê? O legislador tinha uma visão, autossuficiente da ciência do direito para resolver os problemas da verdade. O que hoje nós sabemos que não ocorre. Então, hoje, assim, a concepção racionalista do processo, primeiro, ela é cognitivista ao invés de cética, ou seja, ela aceita que o conhecimento é possível. Os céticos negam qualquer possibilidade de conhecimento. Segundo, a concepção racionalista da prova, ela é uma concepção cujo critério de verdade é um critério correspondentista. Ou seja, um enunciado é verdadeiro quando o conteúdo daquele enunciado corresponde exatamente aos fatos como eles se passaram. Então, de novo, se vocês disserem, na primeira aula da nossa disciplina, o professor Gustavo estava na faculdade em São Paulo, esse enunciado é falso. Se vocês disserem, na primeira aula da nossa disciplina, o professor Gustavo estava em Brasília e deu aula por vídeo, esse enunciado é verdadeiro. Por quê? Porque o parâmetro de medida é um parâmetro exterior ao processo, fora do processo. É um acontecimento que existiu. Se eu estou no presente querendo reconstruir um fato passado, eu preciso ampliar o meu conhecimento. Do ponto de vista lógico, o método que permite ampliação do conhecimento é o método indutivo. O método dedutivo não me dá nenhum conhecimento que eu já não tenha. Ele só me permite verificar, diante de 2 premissas que eu já conheço, se a conclusão é aceitável ou não. E ainda que as premissas sejam absolutamente falsas. Se eu disser, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, eu já sabia que Sócrates é mortal. Eu já sabia que todos os homens são mortais, eu já sabia que Sócrates é homem. Mas eu não estou preocupado com a veracidade ou a verdade das premissas. Porque se eu dissesse, todo homem é imortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal, a minha conclusão seria igualmente tão válida quanto a primeira. Embora ela não fosse uma conclusão verdadeira. Mas o método dedutivo não está preocupado em descobrir enunciados verdadeiros. Ele está preocupado em verificar a coerência de conclusões diante de determinados enunciados. Agora, a indução permite a ampliação do meu conhecimento. Eu vejo um cisne, ele é branco. Eu vejo outro cisne, ele é branco. Eu vejo o terceiro cisne, ele é branco. Eu vejo o quarto cisne, ele é branco. Eu vejo o quinto cisne, ele é branco. Eu vejo numa cidade, ele é branco. Eu vejo em outro país, ele é branco. Eu vejo num outro lugar, ele é branco. Eu nunca vi todos os cisnes do mundo, mas eu vou ampliar, extrapolar aquele meu conhecimento e vou dizer, todos os cisnes do mundo são brancos. Eu já vi todos, não, mas pela observação, do que acontece, eu extraio uma regra mais ampla.
o preço que a indução nos cobra, que é um raciocínio probabilístico, nunca é um raciocínio absoluto. E basta eu descobrir um cisne negro no continente australiano, que aquele meu conhecimento em tese de que todos os cisnes eram brancos cai por terra. Então, isto serve, e acho que essa observação é muito importante para nós, e depois com isso começo a passar para a nossa parte geral, porque há uma objeção de muitos processualistas penais, respeitabilíssimos, que uma visão epistêmica do processo seria antigarantista. Que uma visão epistêmica do processo levaria a abusos. E aqui me parece uma má leitura do que foi o sistema inquisitório, ou da deturpação que o sistema inquisitório fez da verdade. Vocês sabem que o sistema inquisitório se baseava numa noção de que havia uma verdade absoluta, ontológica, real, e que era possível atingir esta verdade. Logo, se eu digo que existe uma verdade total, plena, absoluta, e digo que é possível atingir essa verdade, não é difícil justificar algo como os fins justificam os meios. Já que esta verdade existe e já que é possível atingi-la, e se a finalidade do processo é obter esta verdade, quaisquer preços podem ser pagos para atingir esse resultado. Então, o problema do processo inquisitório, ilegitimar a tortura, etc., não estava em ele adotar uma concepção de que a verdade, em alguma medida, é importante para o processo, para uma decisão justa. Estava em ele querer dizer que esta verdade era absoluta, atingível, e que, portanto, todos os fins justificam os meios. Mas faz parte da epistemologia moderna, há séculos, que a visão correspondentista da verdade nunca nos permitirá conhecimentos plenos, totais, perfeitos da realidade. Então, adotar uma visão, e isso não é só no processo, mesmo nas ciências da natureza, teoria da relatividade de Einstein, teoria da termodinâmica de Maxwell, teoria da indeterminação de Heisenberg. Então, a epistemologia sabe que nunca será atingível um conhecimento pleno e absoluto da verdade. Isso significa que nós devemos, então, defenestrar a verdade do processo? Não, nós estaríamos, para usar um ditado popular, para tirar a água suja da bacia jogando o bebê junto para fora. E eu já dei, acho que esse exemplo para vocês, e me parece um bom exemplo, mas se eu já dei, me desculpem os que já ouviram, mas o fato de não ser possível atingir um conhecimento absoluto da verdade não impede que, mesmo com conhecimento probabilístico, existam escolhas racionais a serem feitas. Vejam, se quando nós tivemos a pandemia de Covid, nós tivéssemos 3 vacinas, a nossa escolha, todas igualmente seguras, e uma com 51% de eficácia, porque é o grau de imunização dela, outra com 75% de grau de eficácia, outra com 95% de grau de eficácia. Aí a Bárbara falava assim, não, mas eu não quero pegar Covid de jeito nenhum, nem ela, nem nenhum de nós queríamos. Qual seria a solução racional para a Bárbara? Bárbara, tem uma vacina aqui que dá 95%, mas vacina de 100% ainda não fizeram. A escolha racional da Bárbara é, então não vou tomar vacina nenhuma? Não, a escolha racional seria, vou tomar a vacina que me dá 95% de grau de imunização e vou torcer para que eu não esteja nos 5%. Poxa, Bárbara, mas olha, até ontem tinha a vacina de 95%, agora ela já acabou, porque todo mundo veio aqui e fez a escolha racional e tomou a vacina de 95%. Qual a escolha racional da Bárbara? Não tomar vacina nenhuma,
tomar vacina de 51%, tomar vacina de 75% de imunização. Tomar vacina de 75% de imunização. Poxa, dei azar, devia ter vindo ontem, não deu. Então, quando nós dizemos que trazer os aportes da epistemologia para dentro do processo irá nos permitir, ainda que num grau probabilístico, um conhecimento que se aproxime da verdade dos fatos, né? Isto não só não é antigarantista, não leva aos temores de um processo inquisitório, primeiro, porque eu não estou dizendo que a verdade é absoluta. Segundo, que eu não estou dizendo que essa verdade absoluta é atingível. Eu mesmo estou dizendo, olha, o máximo que nós vamos conseguir são graus de aproximação dessa verdade. E o que me restringe esta aproximação podem ser fatores epistêmicos, né? Eu não vou aceitar um reconhecimento pessoal indutivo, que eu coloque só lá uma pessoa sozinha e pergunte para a vítima, foi ele que te roubou? Por quê? Porque isso vai induzi-la a dizer que foi aquela pessoa. Esse é um limite epistêmico. Como também, às vezes, eu não vou aceitar limites por questões jurídicas. Não vou nem dar o exemplo da tortura, que é um exemplo fácil, porque a mim parece que a vedação da tortura também tem um quê epistêmico. A pessoa sob tortura pode confessar não só porque ela é criminosa, mas para se ver livre dos tormentos, mesmo que ela seja inocente, porque não aguenta mais as sevícias. Mas pense, por exemplo, acho que todos vocês sabem disso, mesmo sem ter estudado, nós podemos ter interceptações telefônicas de crimes punidos com reclusão, mas não podemos ter interceptações telefônicas em investigação de crimes punidos com detenção. Por quê? Por uma escolha política do legislador. É importante que as pessoas possam se comunicar livremente à distância, etc, etc. Né? Então, uma visão epistêmica primeiro, não leva a uma ideia de que os fins justificam os meios e eu devo buscar a verdade a qualquer custo, a qualquer preço. Ao contrário, faz com que eu saiba que a verdade plena ela é inatingível, mas que o conhecimento dessa verdade pode ser buscado em graus, e quando dois enunciados estão disputando num processo para ver qual deles deve ser adotado como premissa para o raciocínio judicial, esses enunciados poderão ter graus probabilísticos distintos. E aí o que é racional? Se fosse puramente questão de racionalidade, era adotar o enunciado que tem um pouco mais de probabilidade como verdadeiro. Aí só para completar a ideia e relembrar os que não foram alunos, é nesse ponto que entra, né, o tema dos estándares de prova. Hoje, normalmente, se fala numa prova, além da dúvida razoável, né? Mas podemos pensar em outras formas de construção desses estándares, mas o que isso significa? Dois enunciados terem níveis distintos de suporte probatório só me permite dizer que esse enunciado A é preferível ao enunciado B. Posso trabalhar com o enunciado A como verdadeiro? Depende. Esse nível de superioridade dele atingiu o estándar de prova? Posso, considero ele verdadeiro. Ele é o prevalecente, mas o estándar de prova ainda está mais alto e ele também não atingiu o estándar de prova, mesmo o mais elevado, ele foi o autor das facadas, eu não posso considerar aprovado. Por quê? Porque o estándar probatório não foi atingido. E aí, se ele não é considerado aprovado, eu faço o quê? Aplico a regra da dúvida. Indúbio pro réu. Né? Vejam que é por isso... dois júris analisaram o caso do O.J. Simpson, um júri penal e um júri civil. Quem assistiu o seriado do O.J. Simpson. E o O.J. Simpson foi... Os dois júris concluíram que tinha mais chance do O.J. Simpson ser quem matou a Nicole e o amigo, o namorado da Nicole, lá da mulher dele. Pô, mas ele foi absolvido no júri criminal e condenado no júri civil. Por quê? Os júris erraram? Não. Os dois júris consideraram que o enunciado, o assassino, era o prevalecente. Só que para o júri penal, tinha que dizer, ele é assassino além da dúvida razoável. Atingiu a dúvida razoável? Atingiu esse estándar? Quer dizer, não. Indúbio pro réu absolvo. Mas no júri civil, basta que o enunciado seja preponderante em relação ao outro, ter mais chance de ser ele verdadeiro do que falso. E aí o júri civil virou e falou o quê? Se está demonstrado que tem mais chance de ter sido ele do que não ter sido ele, condena. A diferença desses estándares decorrem de escolhas políticas, não de escolhas lógicas. Aqui, se dependesse puramente da lógica, e se eu simplesmente não quero errar,
eu sempre considerava que o enunciado que tem um pouquinho de probabilidade a mais é verdadeiro e julgava de acordo com ele, certo? E é assim em questões em que o erro é de igual intensidade, para um lado ou para o outro. Né? Então, por exemplo, demandas cíveis entre pessoas maiores, capazes, o juiz tem que decidir se adjudica aquele direito e dá o direito para o A ou para o B. Tem alguma diferença de gravidade se quem ganhar a demanda é o A ou o B? Ele tinha que decidir se aquele dinheiro da indenização ficava com o O.J. Simpson ou ia para os herdeiros das vítimas. Ele não tem nenhum mera preponderância. É o jeito de eu errar menos. Se eu simplesmente quero errar menos, né, eu escolho o enunciado que tem mais chance de ser verdadeiro. Agora, para mandar alguém para a cadeia, o erro não é de igual gravidade de não mandar alguém para a cadeia. Ou, melhor dizendo, mandar para a cadeia um inocente é mais grave do que deixar em liberdade um culpado. Os erros não têm a mesma intensidade. Então, o que eu faço? Se eu deliberadamente escolho, não é um problema lógico, é um problema axiológico, é um problema de valor, eu escolho elevar o estándar probatório, digo, não basta ser mais provável, ele tem que ser muito, muito provável, probabilíssimo, porque daí eu estou diminuindo a chance de erro, deste erro mais grave. Obviamente, vocês poderiam perguntar, e quando eu elevo o estándar probatório, eu não estou assumindo a chance de um erro? Estou. Qual erro que eu estou assumindo? De absolver culpados. Quanto mais alto o estándar, mais fácil os culpados se livrarem, porque não tem essa prova probantíssima de que ele praticou aquele fato. Mas eu escolho assim. Eu que eu digo é o legislador, a sociedade, porque ela faz um juízo de valor quanto a isso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, com base nisso, eu não posso aceitar algumas premissas, e agora fiquem à vontade para perguntar, mas vou fazer apenas um apanhado de alguns dos meios de prova, né, que nós vamos lidar. Né? Com base nisso, se ciências outras, se a interdisciplinariedade me mostra que certos conceitos que eu utilizo no campo jurídico são desmentidos pela prática, e quando eu falo prática, são estudos empíricos. Tá? Eu devo me retratar da minha concepção jurídica errada, que na verdade não era errada, era que nós aprendemos. Se o profissional do direito passa um longo tempo na faculdade só aprendendo regras legais de prova, o que ele vai aplicar são regras legais de prova. Né? Se eu não tenho uma formação em epistemologia, em psicologia, etc., dificilmente eu vou aplicar esses conhecimentos. Né? Essa é a abertura que vem se tendo hoje. Então, uma situação comuníssima. Comuníssima. Uma testemunha diz, olha, eu vi o assalto, foi assim, e o fulano foi quem praticou este crime. Né? Aí, o profissional do direito vai dizer, bom, o juiz, antes de ouvir a testemunha, advertiu a testemunha que ela tem o dever de dizer a verdade, que se ela mentir, ela pode ser processada por falso testemunho. Bom, então, esse é um incentivo para ela falar a verdade. Ok. O juiz vai dizer assim, eu, com a minha experiência de julgador e já tendo 20 anos de magistrado, acostumada a interrogar as pessoas, eu vejo quando a testemunha fica vermelha, está suando, olha no meu olho, gagueja. Então, eu percebo sinais de que a testemunha está mentindo. Bom, mas ela teria algum interesse para mentir? Bom, eu perguntei para a testemunha, você conhece o acusado? Você tem alguma coisa contra ele? E a testemunha disse, não conheço o acusado, não tenho nada contra ele. Então o juiz diz, ela prestou compromisso de dizer a verdade. Ela, jovem, saudável, provavelmente não tem nenhum problema de memória. Né? Ela não conhecia a pessoa, não tinha nenhum interesse em beneficiá-la ou prejudicá-la. Logo,
o que ela disse é verdadeiro. Este logo, falo por mim, desde os bancos de faculdade como aluno, sempre me incomodaram. Era, mas como é que essa passagem aí? Na minha cabeça sempre foi, tá faltando alguma coisa. Por quê? Vejam, parte-se da premissa, primeiro, de que a memória humana seria altamente eficiente. É claro que a nossa memória é eficiente para muitas coisas da vida, senão a cada dia que a gente acordasse, a gente ia ter que reaprender tudo que nós aprendemos no dia anterior, a humanidade nunca evoluiria. Mas existem aqui também importâncias e consequências de certas lembranças que nós temos. Primeiro que a psicologia cognitiva já demonstrou aquela história. A nossa memória não é um monte de gavetinhas que eu guardo cada fato numa gavetinha, né? E quando eu quero, eu abro aquela gavetinha e recupero aquele fato e trago aquele fato. Não é assim que funciona a memória humana, né? Muito menos a memória humana é lá um filme que eu tenho gravado na minha mente e quando eu precisar, eu assisto o filme de novo e falo como as coisas se passaram. Há uma série de fatores que influenciam no momento da percepção dos fatos. Depois, estes fatos têm que ser codificados e armazenados na memória. A memória é dinâmica. Cada vez que eu lembro de um fato, eu faço uma recodificação depois desse fato e eu vou armazenar, tanto misturar as informações originárias com a lembrança que eu tive daquele fato depois. E claro que também fatores como o tempo, certas doenças, também prejudicam depois na evocação daquele fato. Então, bastaria isso para que nós percebêssemos, né, que a memória humana é bastante problemática para que nós tomemos certas decisões baseadas na memória humana. No dia que nós vamos estudar a testemunha, nós vamos aprofundar nisso. Mas talvez o que seria mais importante para nós nesse momento, né? E não vou nem dizer das falsas memórias, que depois chegaremos nisso, existem falsas memórias que ocorrem naturalmente e é possível implantar falsas memórias. Né? Não é lá filme de ficção, botar um chipzinho na cabeça do cara, não sei o quê. Né? Mas tem estudos, por exemplo, né, com crianças, né, e que as crianças viram um palhaço trabalhando, fazendo lá a sua apresentação, palhaço não, um mágico, fazendo a sua apresentação, né? E depois, algum tempo depois, fizeram várias perguntas para as crianças como foi a apresentação. E nessas perguntas foi, e aquela hora que o palhaço caiu e machucou, que o mágico caiu e machucou a perna, não sei o que e tal. O mágico não tinha caído e não tinha machucado a perna. E aí, mais um tempo depois, quando eu vou ouvir as crianças, mais da metade das crianças narram o fato de que naquele dia o médico tinha machucado, o mágico tinha machucado a perna. Agora, por que elas fizeram isso? Porque são más? Porque são mentirosas? Não. E aqui é importante que nós percebamos que o antônimo, né, o oposto da verdade, não é a mentira, é a inverdade. Mentira é antônimo de sinceridade. Então, quando eu deliberadamente falo algo que, segundo a minha memória, naquele momento, eu sei que não corresponde à realidade, eu estou mentindo. Mas existem também os erros honestos. Eu estou atrasado para ir para a faculdade, saindo de manhã de casa para ir para a faculdade, sou meio esquecido. A hora que eu chamo o elevador está para chegar. Minha esposa vai lá e fala, Gustavo, tá levando tudo? Eu falo assim, pô, celular, carteira, chave do... Não, tô levando tudo, sim. Então tá bom, a gente se vê no escritório. Aí a hora que eu chego lá embaixo, na garagem, põe a mão no bolso e falo, putz, esqueci a chave do carro. Ué, Gustavo, mas você não falou para ela que você estava levando tudo? Falei, então eu estava mentindo para ela quando eu disse que estava levando tudo? Não, eu cometi um erro honesto. Por quê? Porque provavelmente eu lembrei do dia anterior, que quando eu fui sair, a chave estava na mesinha ali do lado da porta e eu peguei a chave. Porque normalmente eu pego a chave, né?
ou porque naquele dia eu pus a mão no bolso do paletó, tinha um volume, mas na verdade eu estava lá com a caixinha do iPod, achei que a caixinha do iPod era a chave do carro. Eu não menti, embora o enunciado que eu falei não era verdadeiro. Então, a testemunha não conhece a vítima, é verdade. Ela não tem nada contra a vítima, é verdade. Ela prestou compromisso de dizer a verdade. Tudo bem. E aí o juiz pensa assim, se eu não encontrei indicadores de mentira, porque na cabeça do juiz, esses elementos paralinguísticos, gaguejou, ficou vermelho, olhou no olho, não olhou no olho, tá suando, fala com a voz trêmula. Na cabeça do juiz, isto são indicadores de mentira. E aí ele diz, se eu não percebi nenhum indicador de mentira, logo o que essa pessoa está falando é verdade. Não, porque existem erros honestos. Bom, então, Gustavo, mas aí o que você vai fazer? Você vai mudar a memória humana? Você, processualista, quer o quê? Quer mudar a memória humana? Não, eu não quero mudar a memória humana, até porque nem eu, nem ninguém, tirando Deus, tem como mudar a formação do ser humano. Mas existem variáveis do sistema que eu posso corrigir. Aí eu faço pesquisas que vão dizer como que é a melhor maneira de interrogar. São perguntas fechadas? São perguntas abertas? É uma narrativa livre? Né? O código às vezes fala, testemunha de acusação ficará separada das testemunhas de defesa. O problema não é testemunha de acusação ou de defesa. É que se uma testemunha conversa com a outra testemunha sobre o episódio, ela influencia o conhecimento daquela testemunha. Eu estava lá, eu vi a briga, mas eu não vi direito quem começou. Até porque pela posição que eu estava, por onde eu estava, eu sei que teve a briga, eu acho que quem começou foi o fulano, mas eu não vi exatamente por quê. Aí eu estou lá conversando com outra testemunha, pô, você estava lá no bar? Tava, né? Pô, que confusão aquele dia, foi, né? Todo mundo saiu correndo, teve gente que tropeçou, caiu, pois, é verdade. E você, não, eu também não aconteceu nada, para mim também não. Eu falei, para ser sincero, eu nem vi direito um momento inicial. Aí outro fala, não, mas eu estava do lado, eu vi, foi assim, o cara pegou, esbarrou no outro, o outro já xingou, e aí ele foi para cima. Aí eu, que era a testemunha, que não tinha visto direito porque começou, quando eu conversei com uma outra pessoa depois dos fatos, e ela falou, não, eu vi, foi assim, ele começou por causa disso ou daquilo. Aí depois o juiz me pede, me diga o que o senhor sabe sobre os fatos. Aí eu, na presença do juiz, vou lembrar tanto do que eu vi, logo depois da briga, como é que foi, quem chegou, quem apartou, quanto naquele momento que eu lembrei e recebi uma informação adicional, eu codifico aquela informação muitas vezes como uma informação minha que os meus sentidos perceberam. E eu vou falar para o juiz, não, eu vi, olha, foi assim, o cara esbarrou, o outro xingou, veio para cima tal, embora aquilo não tivesse na minha memória. Então, o legislador vai poder, pegando esses aportes, trabalhar para melhorar o sistema. E os juízes cientes disso vão ter que parar de usar esses cacoetes de se eu não vi sinais de mentira, é porque a pessoa está falando a verdade. Eu preciso ter mais cuidado para valorar essa prova. Quando no reconhecimento pessoal, o nosso código diz, eu coloco, primeiro eu descrevo a característica da pessoa a ser reconhecida. Depois, eu coloco essa pessoa ao lado de outras semelhantes, se possível. E no terceiro momento, eu aponto entre aquelas pessoas se eu identifico alguém. Né? Essa é a disciplina que o legislador estabeleceu. Quantas pessoas semelhantes do lado? Nosso legislador não diz. Né? Como é que eu coloco do lado? É do lado a lado? Entra cada hora uma? Nosso legislador não diz. Aí tá lá na delegacia, o delegado abre um vãozinho da porta, mostra o cara algemado lá, com a cara vermelha, que já tomou uns tapas do PM e tal, vira e fala, pessoal, vem cá, ó, nós prendemos um cara aqui que estava praticando crime nas mesmas circunstâncias do senhor, vê se você reconhece o cara. O cara tá lá com a roupa rasgada, algemado com a mão para trás, com a cara vermelha. A vítima olha e fala assim, eu acho que foi ele sim. E aí, você já comprometeu a memória. Aí, se você não faz mais nada, o juiz vai dizer, não, mas o que foi produzido é uma prova atípica e tal. Aí, se você reclama muito, o juiz fala, não, mas então vamos fazer um reconhecimento formal na audiência. Mas quem me garante que na audiência a vítima vai estar lembrando lá da pessoa no momento do crime
E não daquela pessoa que ela viu na delegacia e que apontaram a ela pela portinha e falaram: olha, foi esse aqui, o fulano, que te estuprou, que roubou teu carro, que estava praticando, roubando celular para fazer golpe de Pix, etc. Então, aí também, primeiro, eu posso alterar as variáveis do sistema. Há estudos que mostram a diferença do grau de erro ou de acerto, porque são estudos controlados, né? Eu faço uma simulação com pessoas assistindo, etc. A diferença entre eu apresentar uma única pessoa, né, que é o que nós chamamos de show-up, e eu apresentar mais de uma pessoa, alinhado, line-up. O show-up ele é altamente indutivo, aumenta a chance de reconhecimento. Isso o legislador pode mudar. Ele pode dizer, é vedado apresentar uma única pessoa. Quantas pessoas eu apresento? Hoje a resolução do CNJ diz que a pessoa a ser identificada é mais 4, pelo menos. Há estudos que divergem um pouco sobre o número 4, 5, mas há estudos, por exemplo, que dizem que muitas pessoas também atrapalham, porque provoca um excesso de informação para você reconhecer. Há estudos que mostram os problemas, e aqui não por uma questão mais do que nós temos também de racismo estrutural, etc., mas problemas do reconhecimento interracial. Assim, a gente... Por que isso? Não é porque eu sou preconceituoso, é porque eu estou acostumado, e normalmente eu convivo com mais pessoas semelhantes a mim. Então, eu estou acostumado a ver diferenças entre pessoas com aquelas características que eu tenho. Então, às vezes alguém pergunta, sem nenhum preconceito, mas tem onde gente fala, por exemplo, japonês é tudo igual. Por que eu posso falar que japonês é tudo igual? Porque eu não sou japonês. Então, para mim, toda vez que eu olho para uma pessoa oriental, talvez eu vou me atentar para duas características. Ela tem um olho puxado, talvez eu vou falar, ela tem um cabelo liso. Pronto, para mim, se todos têm olho puxado e têm cabelo liso, eu vou falar o quê? Todos eles são iguais. Só que quem é oriental vai olhar para o outro e ter o olho puxado, não é isso que vai pesar para ele. Mas você fala, não, mas olha, o nariz dele é um pouco diferente, olha, essa irmã tem o lábio fino, a outra tem um sorriso um pouco maior, não sei o que e tal. Por quê? Porque para eles aquilo não vai chamar atenção. Aquelas características gerais que todo mundo identifica. Então, por exemplo, há determinações de que por isso que hoje a resolução do CNJ prevê, inclusive, que a pessoa, quando vai fazer o reconhecimento, faça uma autodeclaração. Eu me considero branco, eu me considero preto, eu me considero oriental, até para verificar isso. Há estudos que dizem que, inclusive, se for interracial, esse reconhecimento, que o ideal é que eu faça um primeiro teste com a pessoa da mesma raça, para que ela indique entre aquelas pessoas se não tem alguém que está se destacando, porque ela consegue ver se tem alguém que tem característica diferente e que se destaca das demais. E aí isso pode alterar o alinhamento. Há estudos que dizem que a pessoa que conduz o reconhecimento não deve saber quem é o suspeito, quem é o culpado. Então, se o Christian é o investigador que está tocando o caso, na hora do reconhecimento, ele põe lá as pessoas para serem reconhecidas, e aí ele chama o Denis, fala, Denis, você que toca as perguntas agora. E o Denis não sabe quem é inocente, quem é culpado. Por quê? Para evitar feedbacks positivos ou negativos. Você viu? Mas não tem ninguém. Pensa bem. Dá uma olhadinha a mais em cada um deles. Você viu bem? Nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Você já tem a dica do 1. Você entendeu por quê? Porque você sabe que é aquela pessoa. Então, estas variáveis, o legislador pode mudar. E nesse ponto, é de se reconhecer o magnífico trabalho que o Superior Tribunal de Justiça tem feito nos últimos anos em termos de análise probatória, um pouco até paradoxal, porque, em tese, em recurso especial extraordinário, não se valora provas, mas não é revalorando provas, mas é basicamente não aceitando o valor de provas que contrariam achados epistêmicos de psicologia cognitiva, etc., dizendo, isso aqui não vale, ou isso aqui não é suficiente para condenar, isso aqui não é suficiente para manter alguém preso. Como é que você descobriu que era ele? Primeira informação,
tinha lá um álbum de suspeito, a vítima chegou e falou, foi ele. Isso é insuficiente. Isso pode ser indutivo. E fez isso com reconhecimento pessoal e reconhecimento fotográfico, fez isso com buscas pessoais e com buscas domiciliares, agora com a confissão. Depoimento dos policiais. Também é uma discussão comum. Na prova, todo manual fala qual o valor do depoimento dos policiais. E a discussão é basicamente assim. Os policiais são suspeitos ou não são suspeitos? Suspeitos porque, né, meu saudoso professor Pitombo dizia, testemunha, uma definição muito singela, é quem vê ou ouve e não participa. O policial participou, foi lá, fez a prisão em flagrante, etc. Né? Então, ele, em algum sentido, é interessado em legitimar aquela prisão, que era aquela pessoa, que realmente foi ele o autor do delito. E a discussão é essa, ele é suspeito ou não é suspeito? Se um ano depois o policial vai depor, quantas dezenas e dezenas de apreensão de droga naquela mesma região ele fez, quantas dezenas e dezenas de abordagem de quem estava roubando o celular na rua, de quem passa, aquele policial fez? E qual a chance daquele policial se confundir? Misturar abordagens de uma com outra depois de tudo aquilo. Né? Até porque também o fator tempo era um fator a ser considerado. Então, estas variáveis todas, elas podem ser melhor controladas, né? Elas devem ser melhor controladas e o legislador deveria estar atento para mudá-las, para criar uma disciplina legal da prova mais adequada a estes aportes epistêmicos, psicológicos. Qual a dificuldade da jurisprudência? E para isso essa ideia de... Vocês veem que algumas aulas, eu ainda vou completar algumas da confissão, vou colocar agora o julgado da confissão, eu trago não só algum texto doutrinário, quanto algum julgado que provoca essa mudança. É conseguir fazer isso antes da lei. O ideal era que o legislador estivesse atento e mudasse a lei. Ele não faz, às vezes os tribunais vão ter que fazer um papel de dizer, olha, isso desse jeito não dá. Isso desse jeito é insuficiente para condenação. Às vezes o legislador faz. Na delação premiada, por exemplo, o legislador estabeleceu uma regra que diz, olha, só a palavra do delator isolada é insuficiente para condenar. Por quê? Ele já pega tudo isso, o problema da memória, o interesse do delator, o delator vai estar recebendo um prêmio, ele não é de pena ou isenção de pena, ele não é exatamente uma pessoa desinteressada. Então o legislador diz, não é que não vale, não é que eu não posso levar em conta o que ele diz, mas se eu só tiver a palavra dele sem nenhum outro elemento probatório que corrobore a palavra dele, só a palavra dele é insuficiente para a condenação. E é importante que nós, e que vocês, portanto, adquiram esses conhecimentos para saber lidar com isso quando a prova for feita. Técnicas de interrogatório. Pois não, Cristiano? Professor, é uma dúvida mais prática mesmo. Por exemplo, no caso de júri, por exemplo, em que o júri avaliou, realmente a única prova que tinha nos autos era uma delação premiada. Só que aí o júri avaliou e considerou o sujeito culpado. O senhor acha que, nesse caso, deveria haver uma anulação do júri ou não? Muito boa a tua pergunta. E, obviamente, a razão de ser a pergunta, né, Christian, é porque a decisão dos jurados não é fundamentada. Né? Se, em vez de um júri, fosse um latrocínio, um grupo de extermínio... vai para o júri. Se é um latrocínio, é o juiz que julga. Se nos dois eu tivesse um delator, a sentença do juiz togada era fácil de eu ver, porque ele ia ter que fundamentar, ia ter que dizer, olha, a autoria está comprovada na palavra do delator falando de tal, em tal testemunho, ou em tal documento, ou em tal vídeo da cena do crime, e assim por diante. Portanto, eu teria como checar se aquela condenação se baseou só na palavra do delator ou não. No júri eu não tenho como fazer isso, porque os jurados não motivam. O que poderia acontecer nesse caso, Christian, é o seguinte: o sistema prevê a possibilidade de uma apelação da sentença do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a mim parece que esse manifestamente deveria envolver também a leitura do que o legislador diz que é suficiente ou não para provar. Então, aí, eu teria que apelar para o Tribunal de Justiça e dizer, olha, a decisão do jurado é manifestamente contrária à prova dos autos. Por quê? Não é nesse caso porque não há nenhuma prova. Há uma, mas só uma.
e falava, você, desembargador, reveja todo o conjunto probatório, você vai ver que não existe nenhuma outra coisa além da palavra do delator. Como o legislador diz que só a palavra do delator é insuficiente para condenar, esta condenação é contrária à prova dos autos. Ainda assim, a depender dos tribunais que caíssem, o tribunal vai dizer, não, os jurados são soberanos, se tiver 2 segmentos na prova dos autos, os jurados podem escolher qualquer um deles, e o que eles escolherem tá bom e tá valendo, e vai ser assim a decisão. Tá bom? Agora, por outro lado, e nossa matéria também envolve isso, além dos meios de prova, testemunha, documento, perícia, prova indiciária, e assim por diante, acariações, para quem acredita nas acariações, nós temos também os meios de obtenção de prova. Mais do que uma diferença terminológica, eu quero que vocês entendam a dinâmica disso. Porque, teoricamente, o meio de prova, ele dá algo que o juiz valora diretamente. É o que a testemunha disse para o juiz, é o conteúdo do documento, é o que está escrito no laudo pericial, é o que os indícios indicam. Os meios de obtenção de prova, eles vão ser valorados num segundo momento. Então, quando eu falo de meios de obtenção, na verdade, eles são meios de obtenção de elementos de prova. O juiz decreta uma busca e apreensão para a polícia ir na casa da pessoa. Estou investigando fulano por pedofilia. Então, vá na casa da pessoa. Hoje, obviamente, nem deve existir mais, sei lá, publicação, revistas, etc., impressa. Mas vá lá, apreenda computadores, notebooks, tablets, discos rígidos, etc., etc., etc. Então, veja, a busca e apreensão em si nada prova. Até porque ela pode ser negativa, eu posso não encontrar nada, mas é o que eu obtenho na busca e apreensão que depois o juiz vai valorar. Por isso, ele é um meio de obtenção de prova. Quebra de sigilos telemáticos ou interceptação telefônica. O ato de interceptar o telefone, de interferir na conversa alheia, ou de interceptar o e-mail de alguém, nada prova. No máximo, vai provar que naquele momento uma pessoa estava mandando e-mail para outra. Mas o conteúdo que eu obtiver daquela mensagem trocada pode ser valorado pelo juiz. Quebra de sigilos bancário e fiscal. Não é a quebra em si que prova, mas é o dado fiscal, é o que ele tem na declaração de imposto de renda, são os extratos bancários, para quem que ele pagou, de quem que ele recebeu, quando que ele pagou, quando que ele recebeu. Então estou investigando um empresário que ganhou uma licitação que eu suspeito que seja mediante corrupção, né? E que ele deu dinheiro para o fulano de tal, para o prefeito, para o secretário tal de governo. Aí eu peço a quebra do sigilo bancário da empresa, etc. e tal, peço a quebra do sigilo bancário do fulano, e aí eu percebo que toda vez, eu tenho outros elementos que me indicam quando foi feito o pagamento, que toda vez que foi feito um pagamento daquela obra, 1 ou 2 dias depois, tem um saque do valor da conta em dinheiro e um saque em valor de dinheiro que corresponde a 1%, que corresponde a 2% do valor que foi recebido. Depois eu tenho uma outra prova que 2 dias depois, por geolocalização, por herb que foi conectada, por conversa telefônica, que sempre no dia seguinte o empresário ligava, um emissário daquele empresário ligava para aquele político e combinava de encontrar com o político 2, 3 dias depois que fez o saque daquilo do recebimento. Ou seja, são os elementos que eu obtenho com aqueles meios que vão me possibilitar uma valoração da prova. E por que é aqui a questão que se coloca, e o grande problema, aqui é um pouco diferente hoje em dia. Primeiro, esses meios de obtenção de prova, todos eles, ou a grande maioria deles, tem como condição de eficácia, como condição de sucesso, a surpresa. Imagina que o juiz me intima como advogado e diz, Gustavo, intime-se para se manifestar se você concorda que nos próximos 15 dias as conversas telefônicas dos seus clientes sejam interceptadas. Ou que possa ser realizada uma busca e apreensão na casa do fulano. Você não, pode sim, mas deixa para segunda-feira, porque agora já está chegando o fim de semana, atrapalha a família, tal, ele é separado, o filho do casamento vai... Quando for lá na casa, não vai achar nada. Né? Posso interceptar os e-mails do fulano? Pode, ele não manda mais nenhum e-mail, ele vai lá, deleta. Posso apreender o computador dele? Ele vai lá, deleta toda a caixa de e-mails, tira todos os arquivos que ele tem. E como estes elementos de prova precisam, esses meios de obtenção de prova precisam da surpresa,
Normalmente, eles operam na fase bem inicial da investigação, quando a pessoa ainda não sabe que está sendo investigada. Então, vejam como o sistema vai mudando. Nós estudamos lá, os inquéritos produzem elementos de informação sem ser em contraditório, porque o inquérito é inquisitório. No processo, eu produzo provas, meios de prova que são produzidos em contraditório. O juiz valora as provas produzidas em contraditório. É verdade, mas esses meios de obtenção de prova vão estar todos na fase inicial. Porque lá a pessoa não sabe que está sendo investigada, é lá que ele vai ter serventia. Então vejam que hoje, nas grandes operações, basicamente nós tivemos um deslocamento do eixo central epistêmico do processo para a investigação. Antigamente o fulano ia fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, o policial entrava lá com aquela truculência, jogava o sofá, virava o sofá, rasgava o colchão, tirava as gavetas, jogava tudo no chão. Por quê? Porque ele estava procurando coisas materiais. Hoje ele chega na casa da pessoa e fala, olha, eu tenho um mandado de busca e apreensão aqui, tá bom? Tá bom. Eu não quero atrapalhar em nada na sua casa, por favor, basta que você faça o quê? Me dá teu computador, me dá teu celular, me dá teu tablet, me dá teus HDs externos, teus pendrives. Pronto. Você tem a vida inteira da pessoa ali. Então, hoje, esta é uma discussão seríssima. E por que, de novo, essa é uma discussão séria? E aqui é uma escolha de valor que o legislador deve fazer, porque a verdade é importante. Uma decisão judicial que se baseie numa reconstrução histórica dos fatos falsa, não verdadeira, não será uma decisão justa. O professor Perfecto Ibanez disse que se José é acusado de matar Antônio, nenhuma decisão vai ser justa se ela se basear numa premissa diversa da que José matou Antônio. Eu não estou dizendo que só eu ter provado que José matou Antônio leva a uma decisão justa. Mas essa é uma condição necessária, embora insuficiente. Se para isso eu tive que torturar, se para isso eu tive que produzir uma prova ilícita, ainda que a reconstrução histórica dos fatos esteja correta, eu não respeitei o devido processo legal, a decisão também é injusta. Mas se eu respeitar o devido processo legal, interpretar bem a lei e usar uma premissa fática que não seja verdadeira, aquele resultado também não é justo. Né? Só que para isso eu tenho que estabelecer limites, né, a esses meios de obtenção de prova, que hoje são muito, mas infinitamente mais gravosos do que há alguns anos. Por quê? Porque a nossa vida hoje está inteira documentada. Há um filósofo italiano que eu gosto muito, chama Maurício Ferraris. Ele tem um livro chamado Documentalità. E ele mostra que, em finais do século passado, notadamente pelo avanço dos telefones celulares, mas eram telefones mesmo, vocês não sabem o que é isso, aquele Motorola PT550, era quase uma arma branca, se desse uma batida com o telefone daquele na cabeça da pessoa, você rachava o crânio da pessoa, um negócio desse tamanho. Você punha no bolso do paletó, primeiro parecia que você tinha um coração até aqui, você saía andando meio assim com escoliose, de tão pesado que era aquele aparelho de telefone celular. Aquilo era só para voz. Então aí ele se imaginou naquela época, olha, nós vamos voltar a uma era de oralidade. Tijolão, exato. As pessoas vão voltar a se comunicar só oralmente. Né? Tinha escolas que falaram, olha, nós não vamos mais nem ensinar a letra cursiva para as crianças, porque tudo vai ser oral. Só que não só com o avanço da tecnologia, como hoje com redes sociais, tudo na sua vida inteira documentada, inteira registrada. Hoje, pensem no aspecto financeiro. Quem anda com dinheiro na carteira hoje em dia? Antigamente você falava, eu dou cheque, o cheque dá para saber, mas eu ando com dinheiro. Eu pagava um monte de coisa em dinheiro. Cartão de crédito você usava para comprar um negócio caro. Hoje ninguém mais anda com dinheiro na carteira. Tudo você paga ou com cartão de crédito, ou com cartão de débito, ou você faz um Pix. Pô, o carinha que lava o vidro do carro lá no semáforo. Falou, hoje eu tô sem a gorjetinha, não lava não. Eu falei, não, doutor, tá aqui meu Pix. O cara tá lá lavando o vidro e o cara já te dá um QR Code para você pagar os R$10 para ele lavar o vidro do teu carro ali no semáforo. Então, nossa vida está inteira registrada. O que isso provoca? Que esses meios de obtenção de prova, primeiro, eles atingem inocentes e culpados da própria investigação. Segundo, como essa documentação é uma documentação de uma vida em relações,
ela não atinge só o investigado, ela atinge terceiras pessoas do círculo do investigado com quem o investigado se relaciona. Né? E todos nós precisamos de um espaço, né, privado, alheio aos olhares de terceiros, para desenvolvermos a nossa personalidade. Isso significa que nós somos criminosos? Isso significa que nós cometemos crimes? Não. Isso pode significar que eu tenho uma determinada fé religiosa que eu não quero que os outros saibam. Isso pode significar que eu faço leituras de uma certa ideologia que eu não quero que as pessoas conheçam. Isso pode significar que eu tenho certos gostos de práticas sexuais que eu não quero que as pessoas saibam. É crime? Não, absolutamente não. É ilícito? Não. Vou poder discutir se isso é imoral através de uma moral da maioria? Talvez sim, mas pouco que se me dane. Eu quero saber se eu sou honesto e fazer o que eu acho certo e não estou muito preocupado com a opinião alheia. Não, eu estou sim. Porque eu não quero que todo mundo fique apontando o dedo para mim depois, me cancelando. Ah, tá vendo? O cara lá, não sei o quê. Acredita que a Terra é plana, não sei o quê. Tal. Veja, ninguém aqui cometeu um crime. Ninguém. Imagina. Acho que eu estou certo disso. Quem de vocês quer compartilhar aí na tela agora para todo mundo o histórico dos últimos 3 meses de pesquisa e navegação na internet? Alguém quer? Levanta a mão aí, quem quer pôr na tela aí para todo mundo. Isso significa que vocês são maus? Vocês são bandidos? Que vocês são criminosos? Digo isso porque é um discurso muito fácil e sedutor. Ah, quem fica defendendo sigilo é advogado que defende criminoso. Quem não deve não teme. Não, não é isso. Não quero que ninguém saiba da minha vida, em certos aspectos da minha vida. Nós precisamos ter as nossas áreas de liberdade. Veja, eu duvido que alguém, uma coisa simplérrima, entrem num elevador que tem uma câmera e diz, sorriam, você está sendo filmado, e entre num elevador que não tem uma câmera, nós não nos comportamos igual nos 2 elevadores. Se você está lá no elevador que não tem câmera, você vai assim, deixa eu ver meu dente, como é que tá, se não está sujo aqui depois do almoço, não sei o que e tal. Se você está lá, sorria, você está sendo filmado, o máximo que você faz é dar uma arrumadinha no cabelo, você faz aquela pose assim. Né? Então, esse é um fator, hoje, nós temos uma série de discussões com a Lei Geral de Proteção de Dados de acesso a provedores de conexão de internet, acesso a provedores de serviço de internet, acesso a conteúdo armazenado. Acesso a conteúdo armazenado é um negócio brutal. O delegado está investigando um crime que aconteceu há 6 meses, ele faz um ofício e pede para o Google todo o conteúdo nas nuvens daquele usuário dos últimos 10 anos. Pô, não é que nem a mãe da pessoa fala mais com ela se lê tudo que aconteceu nos últimos 10 anos. É o cachorro abana mal o rabinho para a gente se ele souber tudo que a gente fez nos últimos 10 anos. Tá entendendo? Então, qual o sentido de eu dar essa liberdade para interferência nessa vida? Então, é preciso aqui, e aqui é uma outra grande premissa que a ser discutida. Aqui o problema não é tanto epistêmico, de o que é melhor ou pior para a descoberta da verdade. A questão é quais os limites dos nossos direitos individuais que nós, como sociedade, estamos dispostos a ceder de nós, de todo mundo, da grande maioria que é inocente, para termos segurança, porque é um fator de segurança inegável, que o sistema seja eficiente para investigar, processar e punir os responsáveis por crimes. Se o sistema é ineficiente, se o sistema não pune, isso aumenta a criminalidade. Eu não tenho um fator de prevenção geral, de prevenção especial, porque essas pessoas não são condenadas. Então, agora, encontrar esse mix ideal, né? Se você perguntar para um americano quanto de civil rights ele estava disposto a ceder antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro, certamente a resposta vai mudar. Por quê? Por causa de uma escolha de valor. O cara vai falar, poxa, mas eu estar andando na rua, não enfiar um avião no prédio, o prédio cair na minha cabeça, tudo bem, eu não queria que soubesse, mas, poxa, agora minha segurança é meu grande medo, minha segurança
ter mais segurança é meu grande objetivo, evitar ataques terroristas é fundamental para a vida da nação, etc. Então tá bom, olha, tudo bem que a NSA fique examinando em tempo real os e-mails de todo mundo, procurando certas palavras, etc. Então, este é um problema prévio dos meios de obtenção de prova. Até quanto nós estamos dispostos a ceder esses dados, liberdades públicas, dados de privacidade em geral. E o segundo problema, aí é um problema epistêmico e que talvez até mais fácil do ponto de vista de resolução, embora às vezes muito mais custoso, difícil do ponto de vista de equipamento, recursos humanos, etc., é que se nas fontes pessoais, e aqui estejamos nós falando das vítimas, em relação ao que elas se lembram dos fatos, das testemunhas, em relação ao que elas viram, do réu, da confissão ou não confissão, se é verdadeira, se é falso. Existe confissão falsa também, existe pessoas que confessam crimes que não praticaram, né, por motivos nobres, para proteger alguém, por medo, porque o chefe da cela deu arma para o cara e falou, agora esse crime aqui dentro é seu, por... recebe um dinheiro para assumir um crime, para proteger outra pessoa, e assim por diante. Né? Mas as provas digitais, não estou dizendo que o filme é 100% certo, por exemplo, a professora Clarissa, desculpem. A professora Clarissa Diniz Guedes tem um belíssimo trabalho sobre a prova em vídeo, né, que ela mostra que o vídeo não é tão certeiro assim quanto a gente imagina, como se o vídeo fosse uma representação perfeita. Imagino que vários de vocês já devem ter visto uma foto, que é uma foto do filho mais velho do Charles, eu sempre confundo o nome dos dois filhos, não, mas o mais velho lá, que parece que quando ele estava saindo da maternidade, o terceiro filho dele nasceu, e ele tem uma foto que parece que ele está fazendo assim com o dedo, pelo fotógrafo. E aí tem a outra foto do mesmo momento, que é num outro ângulo, e ele está fazendo assim, que eram 3 filhos, né, do terceiro filho dele. Se eu pegar de frente, eu estou fazendo 3, se eu pegar de lado, a mesma foto, parece que eu estou apontando o dedo. Então, mas vejam, a prova digital, se eu tiver o registro da cadeia de custódia, se eu tenho métodos adequados do ponto de vista da tecnologia da informação, da computação forense, de coleta, de armazenamento, de tratamento, de registro, ela é uma prova que me fornece um conjunto de dados muito robusto e muito sólido para a reconstrução histórica dos fatos. Por outro lado, né, ela é uma prova muito fácil de adulteração, de manipulação, né, e adulteração também na manipulação, ainda que bem intencionada. Fulano vai lá, pega um pendrive, entrega lá, na Lava Jato aconteceu isso direto. O delator ia lá e falava, tem prova de corroboração? Tenho. O cara ia lá, pegava o computador dele, copiava todos os arquivos que ele tinha no computador dele num HD externo, numa pendrive, ia lá, chegava e entregava o pendrive, o HD externo, falava, aqui estão minhas provas de corroboração. Aí você pegava aquele HD externo, tinha os arquivos que foram criados naquele dia, você tinha a data de modificação, às vezes depois, às vezes o investigador abria o próprio arquivo, via alguma coisa e salvava, não mudou nada, mas ficava data da última modificação, data posterior. Você perde completamente o valor daquilo. Por quê? Porque o cara era mau, porque o cara quis trocar um sim pelo não, adulterar o conteúdo do documento. Não precisa ser isso. Por uma má manipulação. Agora, eu preciso com isso fazer o quê? Se estas provas estão se tornando cada vez mais frequentes, capacitar os agentes policiais do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de equipamento, para que eles possam fazer as extrações corretas, para que eles façam sempre uma cópia de segurança, para que essa cópia tenha código hash, que eles trabalhem na cópia de segurança e mantenham o arquivo original para que depois eu possa comparar o resultado daquela perícia para saber se aquele arquivo que foi periciado corresponde ao arquivo original que foi enviado. Né? Então, vejam, também é preciso, e nenhum de nós vai ter que ser um especialista, não vamos ter que fazer faculdades de TI, etc., mas nós temos que ter conhecimentos mínimos, e aí faz parte das escolas de magistratura prepararem os juízes, das academias de polícia, preparar delegados e agentes policiais,
escola da advocacia preparar os advogados, da magistratura, do Ministério Público, cada um preparar os seus profissionais, para que nós tenhamos conhecimentos mínimos para não saber, por exemplo, que se o cara fala, apreendi o celular do fulano, o notebook, e aí ele vai lá tirando um monte de foto, passando as telas e tirando as fotos da tela e coloca aquilo nos autos, ou pega lá, imprime do computador dele um e-mail que ele... Alguém estava querendo entrar aqui, fui aprovar isso aí. Um e-mail que ele imprimiu e falou, eu tenho aqui um e-mail. Você fala, não, você não tem um e-mail. Você tem um papel impresso do que seria um e-mail que foi enviado para você. Como é que eu vou saber se esse é o e-mail, se você recebeu, quem enviou, metadados, quando enviou, quando recebeu? Por que o STJ foi lá e disse o seguinte, por exemplo, web WhatsApp não serve como prova se eu não tiver o aparelho telefônico original. Porque é a coisa mais fácil do mundo mudar qualquer conteúdo de conversa no WhatsApp web. Você clica com o botão da direita, abre um índice lá, você seleciona a conversa, você vai na conversa, você muda o conteúdo da conversa, a hora que você volta na tela aparece lá escrito o que você alterou. E se você entrar no computador, fica aquilo de um jeito. No celular, você não consegue alterar, vai estar a mensagem original. Então, se eu tiver com o computador aberto de uma pessoa, Christian me manda uma mensagem, professor, bom dia, vai ter aula hoje? Vai ser na São Francisco ou vai ser por vídeo? Eu entro lá e coloco, bom dia, professor, estou levando o dinheiro da nota minha que o senhor aumentou. E aí o cara vai examinar a tela do computador do que fala, pô, o cara comprou a professora lá para dar uma nota para ele, não sei o que e tal. E se você olhar na tela e for rodando, descendo, vai estar lá a data, tudo direitinho. E aquilo outro. Então, não é por mal, é porque realmente você não tem a mínima segurança para considerar aquilo como verdadeiro. Então, vejam, é por essas coisas, é que assim, eu quero fazer um curso primeiro olhando para frente para vocês, porque é o futuro da prova, e não ficar discutindo temas da prova do passado como se nós estivéssemos lendo o código na década de 50, 60 do século passado. Né? Até porque vai continuar tendo um espaço para essa prova, testemunhal, não sei o quê, para o crime de rua lá, porque que ainda existe, o cara que está lá aí na porta da faculdade furtando o celular, o outro que vai invadir a casa de alguém para roubar um negócio, para furtar uma coisa, ainda vai ter, talvez, o homicídio, que a prova possa ser testemunhal, mas cada vez mais os processos, e mesmo de coisas relativamente simples, a prova vai ser uma prova digital, porque está lá no celular. Porque hoje em dia você fotografa tudo, você filma tudo, você dá um like em tudo, você marca onde você chegou, você tira uma fotografia, põe no seu Instagram sua, lá tem metadados, aonde você está, não sei o quê. Então, é preciso saber lidar com essa prova. Quem não conseguir ler todos os textos que estão para as aulas, tenta ler pelo menos um texto obrigatório, tenta ler pelo menos um arquivo, que com isso a gente ganha uma dinâmica na aula de poder discutir um pouco mais aprofundadamente o tema, para não ser o primeiro contato. Eu vou procurar em cada aula, primeiro, dar um apanhado muito rápido da disciplina legislativa daquele meio de prova, quais são, talvez, as discussões jurídicas propriamente dito, mas eu vou querer focar com vocês nesses aspectos epistêmicos para uma melhor produção e para uma melhor valoração da prova. Tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês e peço que avisem os colegas, depois eu coloco lá. Nós temos uma aula sobrando, eu já pus lá no Moodle, mas posso ir mudando as datas e provocando. Infelizmente, semana que vem, eu tinha um compromisso que eu já tinha assumido, porque a princípio eu ia dar uma matéria de pós na sexta-feira, não ia dar essa matéria, depois acabei mudando a programação, que eu não consigo dar aula nem por vídeo, né? Até porque eu vou estar voando para dar a palestra no horário da aula. E como a gente tem uma aula sobrando, talvez seria melhor a gente pular a aula da semana que vem ou reprograma o sistema e depois a gente segue as futuras, eu já não tenho mais nenhum compromisso. Pode ser? Tudo bem? Então, semana que vem a gente não tem aula, e aí na outra eu já vou mudar no Moodle as datas das aulas e os temas respectivos. Uma outra coisa. Eu fiz uma bibliografia bem extensa, muito extensa,
de todos os meios de prova, obviamente não é uma bibliografia obrigatória, vocês não precisam ler aquilo para a prova, nada, mas é para quem for gostando do tema e quiser alguma indicação, e também, obviamente, vocês podem pedir indicação para a Luísa, podem pedir indicação para mim, por e-mail, nas aulas, etc., se gostar do tema, se quiser alguma coisa mais aprofundada sobre a matéria, tá bom? Obrigado, peço desculpa mais uma vez por fazer essa aula por vídeo, eu sei que nem sempre é muito fácil, e também não é o mesmo rendimento que uma aula presencial. Semana que vem peço desculpas, porque era um outro compromisso, esse é um compromisso acadêmico de uma palestra que eu já tinha agendado, já está com divulgação, já está com tudo, não tenho como cancelar minha participação. Então, daqui a 15 dias nos vemos na aula e eu vou já alterar essas questões no Moodle, tá bom? Prazer em revê-los, os que já foram meus alunos, prazer em conhecer os novos alunos. Então, até quarta-feira, sem ser quarta que vem, é outra quarta. Obrigado, Luísa, pela ajuda. Tchau, bom dia a todos.